Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar sobre a desmedetomidina, ou melhor, o Precedex, né? Doses, indicações, quando não usar, principais riscos de utilizar essa medicação. Vamos comigo até o final dessa conversa, que vai ter ao longo dela várias dicas, bônus que pouca gente fala, mas que são fundamentais de saber sobre o Precedex, tá certo? Vamos começar. Mas o que é o Precedex? Ele é uma medicação como o midazolam que vai agir no GABA, como ketamina que vai agir no NMDA? Não. Eu sei que ele tem um mecanismo de ação bem único em comparação às outras medicações, tá? Ele é um alfa-2 agonista adrenérgico, diferente das outras que eu falei, NMDA, GABA, receptores mu, receptores MID, opioides, uma medicação que vai para uma via totalmente diferente, tá? Autoseletividade em comparação a quem? Clonidina, tá? Vai ser muito mais seletivo nos receptores alfa com relação a, em comparação com a clonidina. A clonidina é em torno menos da metade desse valor, tá certo? E como benefício dessa ação alfa-2 mais focada, mais específica, efeitos mínimos com relação ao alfa-2 quando a gente compara, principalmente com a medicação que é muito comparada com a clonidina, que são efeitos em receptores parecidos, mas claro, o Precedex vai ter uma seletividade maior, tá certo? Como ele age? A gente já sabe que age nos receptores alfa-2, mas aonde esses receptores alfa-2? Locus cerúleus. O Precedex ele vai agir nos receptores alfa-2 do locus cerúleus da ponte, em que ele vai causar nesses locus cerúleus a inibição dessa ação do locus cerúleus no núcleo ventrolateral, em que você vai acabar tendo um aumento de GABA, causando esse efeito sedação. Agora que você pode estar pensando, se ele vai acabar agindo no GABA, então o efeito sedativo dele vai ser parecido com propofol, midazolam, etc. Não. O Precedex ele tem um mecanismo de ação em que ele é, dessas medicações, a que mais se aproxima a levar um sono fisiológico. Grande vantagem do Precedex, excelente sedação, analgesia, tudo isso combinado. Como assim? Ele vai conseguir potencializar, multiplicar o efeito de outras medicações que você pode vir a utilizar. Fentanil, propofol, midazolam, ketamina, alfentanil. Independente de qual você utilizar, ele vai agir como um adjuvante, uma força multiplicadora das demais medicações, tá? Na analgesia e na sedação, com a grande vantagem de mínima depressão da ventilação, quando você compara com outras medicações sedativas, como midazolam, propofol, ketamina, fentanil, todos acaba causando um pouco de sedação, apesar de, por exemplo, os opioides não serem sedativos, né? Seriam analgésicos. Mas você compara, por exemplo, a analgesia do Precedex com a analgesia do fentanil e vê quem causa mais depressão respiratória, os opioides, como o fentanil, vão causar muito mais, né? E aí, o outro ponto é o paciente cooperativo. Com a sedação do Precedex, com o tempo você vai observar que o paciente sedado, muitas vezes, com a dose inicial do propofol, do midazolam, essa ketamina, ele não fica tão cooperativo. Ele fica como se fosse naquele estágio inicial de embriaguez, ele fica daqui um pouco sonolência, e às vezes não coopera tão bem. É um pouco errático esse início de sedação. Às vezes, quando você vai aumentando a sedação, vai aprofundando ali para sedação mais moderada, acaba que o comportamento fica similar. Mas nesse início da sedação leve, o Precedex ele é excelente por garantir que o paciente fique mais cooperativo quando você compara com as demais medicações. A gente sempre trabalha com essa questão de comparar nos defeitos que nós estamos desejando. Então, um paciente com a sedação cooperativa, nessa situação, o Precedex é uma excelente medicação. Tá. Doses e indicações. Vamos lá. Indicações, a gente já começou a falar brevemente. Procedimentos, paciente sedado na UTI, intubação orotraqueal, analgesia multimodal, mas vamos amarrar aqui as coisas, tá? Doses. Fenomenal de você ter que saber, isso aqui é essencial. Olha aqui, ó. Hora. Micrograma por quilo hora, não é minuto. Não se engane se você pensava, como as demais medicações, é 0,2, 0,3 por quilo minuto. Não, hora. Dá para você não errar. Hoje ainda não vai errar mais, tá? E a dose tem uma grande variação, de 0,2 a 0,7.
Aqui a gente vai titular de acordo com a resposta do paciente, a comorbidade desse paciente, a fisiopatologia da situação em questão. Então, eu sempre gosto de começar com a dose mais baixa e observar a reação do paciente e de acordo também com essas patologias, tá? Vamos começar o que a gente vem tratando, que é o Precedex da desmetanimida. Não tenho nenhum conflito de interesse, realmente só por a questão de facilidade, tá? E de apresentação, até hoje no Brasil, agosto de 2026, nós temos uma apresentação, tá? Que é o frasco de 2 ml e cada ml tem 100 microgramas por ml. Você vai encontrar esse. Esse aqui a gente tem um frasquinho, mas também já temos ampola, como por exemplo, a ampola de pirona. Aquela ampolinha também, só que vai ser geralmente é uma ampolinha branca, mas não esqueça cores. A cor vai variar, sempre cheque o nome que está escrito, tá? Desmetanimida. Aqui você vê que já é uma medicação genérica, tá certo? Não vai ter aquele nome bonitinho que a gente coloca aqui para Precedex. Sempre 200 microgramas totais, e aí você vai ter que levar isso em consideração na hora de fazer essa diluição. Enquanto você vai diluir, vai variar um pouco da rotina do lugar onde você trabalha, mas é interessante você diluir em 98 ml de soro fisiológico, tá? Questão de facilidade, pega o soro de 100, retira 2 e adiciona 2 microgramas, 2 ml, perdão, do seu Precedex com um total de 200 microgramas. Porque, e aí vamos lá, coloca total de 100 ml, você vai ter 2 microgramas por ml. É uma questão de cálculo mais tranquilo na hora de você colocar nessa fórmula aqui com o peso do seu paciente e encontrar essa fusão contínua, né? Que é por hora. Sedação na UTI com Precedex. Vamos lá. Por que o Precedex é tão citado como essa medicação tão boa para ser utilizada na sedação? Porque já foi comparado com geralmente o que você encontra por aí nas demais muitas UTIs, que você vai encontrar a sedação feita com midazolam mais fentanil. E o fentanil vai ser aquele analgésico, o midazolam hipnótico, sedativo. Quando você compara o Precedex em pacientes de ventilação mecânica, foi visto que o Precedex nesses pacientes alcançava uma melhor sobrevida. Rodízio com midazolam, diminui a dose de midazolam, tem que trocar do midazolam para o Precedex, se esse paciente permitir. Tem algumas questões que a gente vai falar logo à frente dos efeitos colaterais que em alguns pacientes a gente vai evitar usar o Precedex, tá? Agora, um pequeno bônus aqui sobre esse estudo, que ele comparou com o midazolam. Ele não comparou com o Propofol. Precedex é melhor que o Propofol? Esse estudo aqui não responde. Mas, realmente, se você comparar com o Precedex, ele é a melhor opção. Agora, tem uma questão aqui. Precedex não deve ser mantido por mais de 24 horas. Por quê? Os estudos que a gente tem até hoje falam de uma questão de chamada taquifilaxia. O que é isso? O paciente está em infusão com Precedex, passou ali 1, 2, 3 dias, mas até isso, com 24 horas, alguns pacientes desenvolvem, outros um pouco mais, tem uma elasticidade maior, né? Mas, digamos, a medicação perde o efeito. Você precisa ficar subindo dose, de repente você está em 1 micrograma por quilo hora e o paciente não está confortável, está com dor, e você já checou todas as outras causas de, digamos, dor, desconforto, e está realmente ocorrendo a taquifilaxia. Por isso que ele é recomendado não manter por mais de 24 horas ou você induzir para realizar um rodízio, né? Toca Propofol, reduz muito a dose, para evitar essa questão da taquifilaxia. O outro uso do Precedex manejo térmico. O Precedex ele vai esquentar o paciente? Não. O Precedex no manejo térmico funciona da seguinte forma. Digamos que você recebeu na sua UTI, ou pronto-socorro, um paciente que está queixando de muito frio, está tremendo bastante. Esse tremor que o paciente gera é uma forma de ele gerar calor. Só que isso consome muito oxigênio, consome muito metabolismo do seu paciente. E você vai começar a aquecê-lo. Vai colocar um cobertor, vai colocar ali um aquecedor elétrico, algo que você tiver. E enquanto esse paciente vai aquecendo, você altera esse manejo térmico do cérebro dele. Digamos, expandir o limiar térmico do seu paciente. Então, com aquela temperatura que ele está tremendo, com o Precedex ele vai ter um efeito de tolerar mais daquela temperatura e cessar o tremor. Certo? Então, é uma excelente medicação para tratar tremores relacionados a essa questão. É uma excelente medicação para você utilizar nesse contexto de tremores. Claro que você vai utilizar também aquecimento do seu paciente.
tá bom? Não vai deixar o seu paciente com frio e fazer Precedex para ele cessar o tremor. E nos tempos de uso do Precedex, atenção a esse ponto aqui. Início de ação dele realmente é um pouco mais lento, tá? 5 a 15 minutos, ele começa a realmente ter o efeito. Então, assim, fez lá a sua dose de Precedex, iniciou a sua sedação com o Precedex, 2 minutos o paciente ainda continua um pouco desconfortável, continua um pouco agitado. Calma, não é mágica. O Precedex, diferente do Propofol, tem um início de ação realmente um pouco mais lento, o que faz dele um candidato não ideal para você utilizar na intubação sequência rápida, tá? Por isso, questão do tempo aqui. Mas que você trabalhe a questão de você fazer o Precedex na pré-oxigenação, talvez não seja essa medicação ideal. Não que o fentanil seja também, mas ele tem um início de ação mais precoce do que esse aqui do Precedex, tá? Pico de efeito vai ser alcançado de 30 minutos, 15 minutos você consegue esse pico de efeito. Se o paciente for um pouco mais debilitado até antes, tá? Risco da injeção de rápido, de você fazer um grande bolo de Precedex no seu paciente, o que é? Inicialmente ele vai cursar com uma certa hipertensão transitória por conta dos efeitos periféricos dos receptores alfa-2 e no alfa-2b, tá? Logo depois ele vai evoluir com a questão de hipotensão por esse bloqueio simpático que o Precedex vai causar. Então, muito cuidado com o Precedex em bolos, tá? Respeite a questão do tempo do Precedex ou você vai ter que passar dificuldades para corrigir esses efeitos colaterais, tá bom? Efeitos adversos que a gente já começou a comentar, da hipotensão, da bradicardia, e aqui eu vou falar algo mais. Lembra que eu falei de alguns pacientes que a gente não deveria utilizar o Precedex ou utilizar com muito mais parcimônia? Então, pacientes com patologias de bloqueio cardíaco prévio. Recomendo que você evite utilizar nesse paciente. Busque outras medicações. Pacientes com disfunção ventricular prévia. Também é interessante que você evite ou reduza bastante a dose do Precedex. Inicie em função contínua, em dose baixa e vá observando. Em relação ao paciente que tem bloqueio cardíaco prévio, procuraria outra medicação para utilizar nesses pacientes. De novo, reduziria muito essa dose, tá bom? Em resumo, alfa-2 adrenérgico bastante seletivo, tá? Local de ação, locus ceruleus, capaz de causar sedação profunda sem depressão respiratória, como você vai ter, por exemplo, uma grande depressão com o Propofol, a gente compará-lo. Riscos, bradicardia e hipotensão, especialmente naquele perfil de paciente que já tem uma patologia prévia. Muita atenção nesse perfil de paciente. E um excelente uso na questão dos tremores Precedex, tá? Aqui coloquei não térmicos também para lembrar, porque às vezes o organismo vai interpretar um requisito de eliminação dos sedativos, uma questão de até um pouco de dor ou do estresse cirúrgico que passou o paciente, como uma questão ainda térmica. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, coloca aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você queria perguntar e eu não esclareci na aula, tá? E se inscreva que toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal e no Instagram, tá sempre colocando novos conteúdos lá, tá bom? Até a próxima.